Mateus 28, nós vamos ler do verso 16 ao 20. O tema da mensagem de hoje é a igreja em missão. Na mensagem de hoje, nós vamos ver como que, olhando aqui para a grande comissão, olhando para a maneira como Jesus Cristo ordenou a sua igreja que fosse e realizasse o discipulado, como que nós podemos aprender mais sobre esse discipulado na nossa vida? Como que nós podemos, assim, também ser uma igreja em missão? Por meio da compreensão desse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero contar uma história para você. Uma história para ilustrar aquilo que nós vamos aprender aqui com a palavra do Senhor. Em um certo reino, havia um grande e poderoso rei. Um rei muito bom. E esse rei tinha uma filha. Essa filha estava presa em uma fortaleza que estava dentro dos domínios do rei. Dentro dos domínios do rei tinha um povo rebelde contra o rei. Eles formaram uma fortaleza e sequestraram a filha do rei. E ela estava presa nessa fortaleza. Mas nesse conto existe magia. E essa fortaleza é amaldiçoada. Existe uma maldição tenebrosa ali naquele lugar. E criaturas nefastas naquela região. Essas pessoas que se rebelaram contra o bom rei carregam em si também uma terrível maldição. Então o rei começou a chamar pessoas, guerreiros, soldados valentes, e dar a eles presentes para que eles embarcassem numa perigosa missão de resgatar essa princesa. Esses presentes que ele dava a esses guerreiros tinham também poderes mágicos. Ao invés de maldições, eram bênçãos, para eles poderem enfrentar os perigos que eles iam encontrar até chegar na fortaleza e dentro da fortaleza também, podendo assim resgatar a filha do rei. Essa era a missão deles. Os presentes que o rei dava era uma moeda mágica, que ao dar ele falava assim: essa moeda é muito importante, ela é a chave para que você possa invadir a fortaleza. Ele também dava uma poção, e essa poção ele dizia: quando você tomar essa poção, você vai se tornar forte como um touro. Ele também dava uma armadura encantada, e ele falava que era para você resistir a toda e qualquer investida do inimigo. Então primeiro ele chamou um mercenário, e deu todas essas instruções para o mercenário. E o mercenário foi na missão, mas o mercenário, ele só quer saber do dinheiro. Mesmo olhando toda aquela situação, e mesmo com grandes promessas de recompensa do rei, brilhou mais aos olhos dele como ele poderia lucrar com aquela situação. Então ele olhou para aquela moeda mágica, olhou para aquela poção e para aquela armadura encantada, e pensou: isso aqui vale muito no mercado negro. Assim ele vendeu a moeda, a poção e a armadura, que não serviram de absolutamente nada para quem as comprou, mas ele ganhou muito dinheiro. Como o rei era muito poderoso, ele descobriu isso. E mandou encontrar aquele mercenário. E ele foi encontrado. Não tinha onde ele pudesse se esconder do rei. E ele foi preso e ficou na cadeia para sempre. O segundo homem que o rei chamou foi um estrangeiro. Ele chamou esse estrangeiro, deu a moeda mágica, a poção mágica e a armadura encantada. Mas o estrangeiro, ele tinha muita dificuldade de entender o que o rei falava. E ele era um homem muito displicente, então ele também tinha vergonha de perguntar. Ele também não levava o rei muito a sério, então ele pensava: eu dou um jeito, vai dar tudo certo. Já enfrentei coisa pior. E assim ele foi na missão. Como ele não entendia direito o que o rei falava, então ele fez o seguinte: jogou a moeda no rio e fez um pedido. Deu a poção para o cavalo e jogou a armadura em cima dele, amarrando a armadura em volta do cavalo.
Porque foi exatamente isso que ele entendeu do rei. E ali ele foi para sua missão com a armadura enrolada em volta do cavalo, com o grande pedido que ele fez ao jogar a moeda no poço dos desejos, e com o ritual que ele fez jogando a poção no chão. No primeiro perigo que ele encontrou, ele foi morto. Depois o rei chamou um súdito de dentro do seu reino, alguém que se sujeitava muito fielmente a tudo que o rei falava. Ele ouviu com muita atenção tudo que o rei disse. Quando ele não entendia, ele perguntava, e assim ele foi em missão. Quando ele enfrentou os perigos, ele tomou a poção, ele ficou forte como um touro. Com a armadura, ele conseguiu resistir a todas as investidas do seu adversário. E quando ele chegou em frente à fortaleza, ele descobriu uma fechadura no formato perfeito de uma moeda. E ele colocou a moeda na fechadura, porque de fato a moeda era a chave mesmo para invadir a fortaleza. Ele enfrentou todos os inimigos, resgatou a princesa e trouxe ela sã e salva para o rei. Muito contente, o rei não lhe deu apenas tesouros inimagináveis, porque a princesa também se apaixonou por ele no caminho e deu a ele a mão da sua querida filha em casamento. Aqueles 2 primeiros homens não creram no rei e por isso não fizeram aquilo que eles deveriam ter feito. Mas o último homem creu no rei e confiou nele, e por isso ele fez exatamente aquilo que ele deveria ter feito. Meus irmãos, esse texto foi escrito pelo evangelista Mateus. É importante você saber aqui que tudo que está escrito aqui aconteceu de fato. Mas quando o evangelista Mateus se propõe a escrever, ele tem uma intenção na maneira como ele organiza os fatos, na maneira como ele expressa isso. Ele não está simplesmente filmando o que acontece, ele está contando com o objetivo de que essa mensagem alcance o seu coração e o meu de uma maneira muito específica. E ele começa aqui fazendo uma transição de cenário. Geralmente quando o evangelista ele quer iniciar um tema novo, ele faz isso. Ele fala de algo que aconteceu em uma região específica. Então ele fez a transição de cenário aqui. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Só uma explicação aqui desse versículo 16. Há muito tempo atrás, antes da crucificação, antes de tudo isso acontecer, Jesus já tinha conversado com seus discípulos. Ele falou, gente, de maneira bem clara, eu vou ser entregue na mão dos homens, eu vou morrer, eu vou ser morto. Mas eu vou ressuscitar depois de 3 dias. E aí quando isso acontecer, vocês devem ir para a Galileia, para o monte que eu estou designando vocês. E quando tudo isso aconteceu, os discípulos duvidaram, eles tiveram muita dificuldade de lembrar do que Jesus falou, tiveram muita dificuldade de acreditar no que Jesus falou, porque para eles aquilo era demais, porque o coração deles ainda não estava plenamente amadurecido na fé, eles ainda não tinham crido no Senhor Jesus de maneira completa. Então, depois que tudo isso aconteceu, Mateus está resumindo bastante o que acontece aqui. Se você ler isso aqui, por exemplo, no Evangelho de Marcos ou de Lucas, você tem isso mais detalhado, tá? Mas olha que interessante que ele fala aqui no versículo 17. Quando o viram, porque Jesus se revelou ressuscitado para os apóstolos. Na verdade, ele se manifestou ressuscitado para muita gente, para vários discípulos. Mas está vendo o que o evangelista está falando? Ele está pegando especificamente os apóstolos, tá? Quando o viram, o adoraram. Eles viram Jesus ressurreto e adoraram ele por isso. Mas nem todos, alguns duvidaram. Se você ler isso aqui, você pode ter a impressão de, por exemplo, 6 apóstolos acreditaram, outros 6 duvidaram. Então 6 são salvos e 6 são ímpios, né? Mas não é bem isso, ele está resumindo aqui aquilo que aconteceu de Tomé, ter duvidado dele, ele está discorrendo um pouco sobre o que aconteceu com Pedro, aqueles processos que os apóstolos passaram de dúvida. Mas por que ele coloca aqui dessa maneira? Porque Mateus, quando ele está conversando com o seu público original, ele está propondo essa história da seguinte maneira. Olha, Jesus ressuscitou. Alguns o adoraram, outros duvidaram. Percebe? Qual que é o contrário de duvidar?
naturalmente, se você for pensar, né, o antônimo ali, qual que é o contrário de duvidar? É crer. Mas ele faz outro jogo de palavras aqui. Para ele, o contrário de duvidar é adorar. É o que acontece quando você crê no Senhor Jesus. Isso é muito importante para nós entendermos a missão da igreja. Eu quero que você entenda que a igreja em missão é a igreja que adora Cristo. Ela adora Cristo porque ela crê no Cristo ressurreto. Ela adora Cristo porque ela confia nas palavras do Senhor Jesus. E ela ensina aquilo que ela aprendeu. Ela dá testemunho daquilo que ela acreditou. Mas, por outro lado, tem aqueles que duvidam. E as palavras do evangelista ecoam até hoje no nosso coração. Porque na nossa realidade, à nossa volta, também tem as pessoas que duvidam. Pode ser que, assim como os apóstolos, elas estejam num processo ainda na vida delas. Elas estão duvidando agora, mas elas vão crer depois. Mas pode ser que realmente são pessoas que nunca vão crer no Senhor. De fato, essas pessoas, elas estão fora da igreja, mas às vezes também elas estão dentro da igreja. Eu diria até mesmo que, ainda que você seja uma pessoa que conhece a Jesus, como eles conheciam, pode ser que você esteja enfrentando processos de dúvida no seu coração. Como que isso impacta a igreja? Eu trouxe alguns exemplos para você. Tem algumas igrejas que acreditam no evangelho do papel da igreja. Isso é muito comum para a gente, porque a gente cresceu numa sociedade bem estruturada, com várias instituições, todas muito amarradas. E a nossa mentalidade é mais ou menos a mentalidade do bom cidadão. Todas as instituições cooperam juntamente para formar você como um bom cidadão. Nessa mentalidade, nós acreditamos numa espécie de utopia, uma sociedade onde todos são bons cidadãos e esse é o nosso paraíso. Uma sociedade que eu chamaria de uma sociedade conservadora. Eu vou dizer uma coisa para você, espero que você me entenda. Nós precisamos ter um pouco de ressalva com o conservadorismo. Tá bom? Nós precisamos ter um pouco de ressalva com o conservadorismo. Nós temos muitos pontos de contato com o conservadorismo, mas conservadorismo não é sinônimo de ser crente. Conservadorismo não é sinônimo de ser evangélico, porque o conservador, ele acredita num projeto de sociedade formada de bons cidadãos, tendo ou não a presença de Cristo nessa sociedade. Eles acreditam muito mais no bom comportamento do que no que Cristo quer fazer pelas pessoas. E às vezes você vai encontrar muitas pessoas que são conservadoras, dentro e fora da igreja, mas não têm Jesus. Então temos que tomar cuidado ao afirmar que isso é de Jesus ou aquilo é de Jesus, porque nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que brilha é diamante. Bom, por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas entendem a igreja como mais uma dessas instituições que exerce um papel na sociedade. E aí nós vemos frases como, do tipo assim, irmãos, nós temos que começar a nos perguntar qual é o papel da igreja na sociedade. Como que a igreja vai contribuir com a sociedade? Quando a pessoa fala isso, ela está pensando nessa mentalidade. Várias instituições, a igreja é só mais uma, e a igreja tem que mostrar qual que é o papel dela. Aqui ela veio. Ela vai simplesmente ficar pregando Jesus, e ela tem que se engajar politicamente. Ela precisa tirar as pessoas da rua. Ela precisa ajudar a afastar os meus filhos das drogas. E olha, eu já encontrei muitas pessoas que vêm para a igreja com o objetivo de afastar seus filhos das drogas. Não é pouco, é muito. A pessoa tem um compromisso com a igreja, muitas vezes, não é com o que a igreja realmente é, mas é com esse papel da igreja na sociedade. Certa vez eu encontrei um senhor, a gente estava distribuindo folhetos assim, né? E eu comecei a conversar com ele, falar, olha, porque ele falou que ele estava afastado. Eu falei, é importante você voltar para a igreja, você se reconciliar com o Senhor. Ele falou, não, é importante mesmo, porque eu tenho uma neta que ela está crescendo, e eu queria muito que ela tivesse o que eu tive. Porque eu cresci na igreja e eu vejo esse mundo está perdido. Esse mundo aí é complicado as coisas. Não é que nem antigamente. Ele falou para mim, não é que nem antigamente. Eu queria que ela fosse para a igreja para crescer aprendendo, então eu estou preocupado com ela. E eu falei para ele, mas o senhor deveria estar preocupado com você, antes de preocupado com a sua neta.
E se você, eu pensando, e se você não tivesse neta? Irmãos, percebam que às vezes é complicado a gente olhar para trás e pensar em como as coisas eram melhores. Sabe por quê? Muito do que existe lá atrás não é fé na palavra, são costumes. As gerações anteriores tinham outros costumes. E às vezes é simplesmente isso, é só isso, é só isso. Eu vou dar para você algumas provas disso. A geração antiga muitas vezes tem muita dificuldade de transmitir esses princípios para os seus filhos e para os seus netos. Sabe por quê? Porque eles não são princípios, eles são costumes. Ele tem muita dificuldade de explicar para o seu filho ou para o seu neto por que, que as coisas devem ser dessa maneira. Porque na prática ele não entende exatamente por quê. Simplesmente ele sabe que é melhor, é mais saudável, é mais salutar. Então, irmãos, nós não devemos acreditar numa igreja que tem um papel na sociedade. Um papel de ajudar a gente a ser um bom cidadão. Não é isso que é a igreja e não é essa que é a missão da igreja. Bom, eu já falei do evangelho conservador, mas nós temos que tomar cuidado também com o evangelho incompleto. É uma igreja que tem a missão de ensinar para as pessoas o que elas devem ou não devem fazer, e é apenas isso. Isso não é a missão da igreja. A missão da igreja não é apontar o dedo para as pessoas e falar, você devia ser uma pessoa melhor, você não devia sonegar imposto, você não devia ter esses vícios, você não devia ter esse comportamento. Por quê? Porque Deus odeia tudo isso. Bom, e o que eu faço agora? Faça tudo isso que eu falei para você fazer. Esse é um evangelho de boas obras. Esse evangelho, ele é fraco, ele não tem poder. Muito pelo contrário, ele só joga mais condenação em cima das pessoas que estão desesperadas à procura de um Salvador. Isso não é a missão da igreja. Nós precisamos ensinar as pessoas a guardar, sim, os mandamentos de Cristo, e isso envolve toda a Escritura. Mas, para fazer isso, nós precisamos mostrar a verdade do Deus que salva, apesar de quem nós somos. Nós temos que tomar muito cuidado com o evangelho socialista. Tem uma expressão, quando você ouvir essa expressão, eu recomendo você tomar um grande cuidado. Levantar as duas orelhas assim, é igreja relevante. Irmãos, quando eu ouço a expressão igreja relevante, eu sinto um calafrio do meu calcanhar até a minha nuca. Porque essa expressão igreja relevante vem de teólogos, isso vem de livros, de teólogos, que começaram a ressignificar o que é igreja. E essas coisas vieram depois daquilo que a gente chama do marxismo. Depois que veio Karl Marx, essas coisas de revolução socialista e tudo mais, que vocês veem o tempo todo na televisão e no mundo à sua volta, as pessoas se encantaram com isso mais do que com o evangelho. E as pessoas começaram a pensar, a igreja está ficando para trás. Com esse negócio de falar de Jesus, ensinar Jesus, nós temos que mostrar para as pessoas um evangelho diferente. Qual que é a premissa desse evangelho social, desse evangelho da igreja relevante? É o seguinte, Deus é salvador. Deus salva o homem do pecado. O que é o pecado? O pecado é toda desestruturação daquilo que é bom. Isso é pecado. Então, tudo aquilo que está desestruturado é o pecado, é o mal, é a morte. Então, quando você tem um patrão que explora o empregado, está entendendo? Quando você tem uma empresa que está comprando outra empresa, que está acabando com os pequenos negócios. Quando você vê ditaduras, tudo isso eles chamam de pecado. Tudo isso eles falam, a maldição do pecado. Então, usando esse linguajar cristão, eles vão ganhando o coração das pessoas. E ele fala, mas Deus é libertador. Eu já vi uma pessoa, por exemplo, falar o seguinte, Deus é salvador e Deus é soberano. Quando o muro de Berlim caiu, foi Deus que derrubou o muro de Berlim, porque Deus é libertador. Quando você vê o avanço de políticas de esquerda, você está vendo o avanço do evangelho, porque Deus está atuando na sociedade promovendo as políticas de esquerda. E a igreja? A igreja serve para fazer parte disso só. Para somar forças a essas políticas de esquerda. Então, o que passa a ser uma igreja relevante? É uma igreja que tira o pobre da pobreza, é uma igreja que ajuda os viciados, é uma igreja que
participa de ONGs e coisas assim. Isso é um problema, sabe por quê? Isso ganha muito o coração das pessoas. Deus nos chamou para adorar o invisível pela fé, mas essas coisas são palpáveis. Quando a pessoa começa a se envolver com esse tipo de igreja, que acredita que a missão da igreja é salvar a sociedade da opressão capitalista, ela começa a ver um evangelho um pouco mais tangível, um pouco mais palpável, e ela fala, agora sim a minha vida faz sentido. Agora eu encontrei um propósito. De fato, Cristo é libertador, isso aqui para mim faz mais sentido. Mas a gente aprende que essa não é a missão da igreja. Você, como filho de Deus, deve fazer o bem. Você, como salvo em Jesus Cristo, deve fazer projetos, deve ter iniciativas para ajudar pessoas em situação difícil. Mas de maneira alguma você deve acreditar que a missão da igreja é resgatar, é resolver, é redimir os problemas da cultura. Cuidado também com essa expressão, redimir a cultura. Irmãos, a cultura vai ser redimida quando Cristo voltar, não antes. Pessoas vão ser redimidas por meio do Evangelho de Cristo. Então, existem aqueles que entendem o Evangelho, eles enxergam o Evangelho e acreditam no Evangelho, mas tem aqueles que falam, não é bem assim. Não é exatamente isso, eu acredito em outro tipo de libertação. Isso aí é coisa do século passado, você está muito atrasado no debate. A gente já está com outras ideias aqui. Cuidado com esse cristianismo 2.0. Existem pessoas que simplesmente não acreditam em nada, zombam da igreja, não acreditam em absolutamente nada que a palavra de Deus diz. Mas e você? Você tem acreditado no Cristo morto e ressurreto, que tem poder para perdoar pecados? Você tem acreditado que o maior problema do ser humano é o pecado, e que todos os outros problemas derivam do pecado? Você tem acreditado que a grande esperança do ser humano é a volta de Jesus Cristo, quando todos os nossos problemas realmente terão fim? Então, se sim, você está entre aqueles que já entenderam e agora adoram o Senhor, e não entre aqueles que duvidaram. Mas olha aí para o verso 18. No verso 18, a gente vai começar a falar agora da missão. Mas antes de falar da missão, nós temos Cristo falando da sua autoridade. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Interessante pensar sobre esse versículo. Quem é Jesus? Jesus é Deus, Ele é o Deus Filho. Toda a autoridade me foi dada. Não parece uma coisa um pouco humana de se dizer? Ao passo que você fala assim, tudo bem, Ele tem toda a autoridade, mas a autoridade foi dada para Ele. Para mim que Jesus Cristo sempre teve toda a autoridade, desde os séculos dos séculos, eternamente. O que Jesus quis dizer quando Ele falou, toda a autoridade me foi dada? Quando Jesus Cristo veio e nasceu como homem para resolver o problema do pecado, a grande chave não está simplesmente no fato de que Ele veio, mas de que Ele veio como homem. Jesus precisava nascer como homem para restaurar o governo humano. O governo de Cristo é um governo divino, mas ele também é humano. Lembra que o nosso governo humano estava falido, porque em Adão nós fracassamos, mas em Cristo, como homens, nós somos vitoriosos. Por isso a humanidade de Cristo. Então Cristo sempre teve essa autoridade como Deus, mas Ele conquistou essa autoridade como Deus homem. Quando que Ele conquistou essa autoridade? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse é um livro bem enigmático, né? Mas tudo aqui são simbologias. Simbologias, é claro, de coisas reais. A gente tem aqui em Apocalipse uma simbologia de uma mulher vestida do sol, da lua e de 12 estrelas, representando a igreja do Antigo Testamento, Israel. E ela tem um filho. Esse filho representa o descendente que nós estávamos esperando, Jesus Cristo. Esse descendente nasceu em uma situação muito difícil, onde essa mulher vestida do sol e da lua, ela estava sendo perseguida por Satanás. Houve uma grande guerra no céu, e depois dessa guerra, o dragão, que é Satanás,
estava tentando destruir o descendente que é Jesus Cristo. Vou ler com os irmãos aí o verso 10. Diz assim: então ouvi grande voz do céu. Eu vou começar do 7, é melhor. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então você vai se lembrar que lá em Jó, Satanás parece ter livre acesso à presença de Deus no céu. E quando Deus convoca os filhos de Deus, ali filho de Deus é a expressão para anjo. Quando ele convoca os filhos de Deus, vem junto Satanás, porque ele convocou os anjos, e até então Satanás estava cumprindo o papel dele ali de trabalho no céu. E ele acusava, apesar da rebelião, ele ainda cumpria o papel dele ali, e ele acusava os filhos de Deus. Mas houve então uma guerra, que nós não entendemos exatamente como aconteceu, e parece que cerca de 1/3 do exército dos céus, desses anjos, se rebelaram contra Deus, mas eles perderam. Uma coisa que nós entendemos, irmãos, é que Satanás não foi derrotado simplesmente por Miguel. Ele foi derrotado como acusador quando Cristo pagou o preço do nosso pecado. O objetivo dele era nos acusar, era nos condenar, mas agora, como fala em Romanos, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E uma vez que essa vitória foi ganha por Cristo, Satanás foi condenado e lançado no inferno, certo? Não, errado. Satanás foi lançado na terra. Vê que interessante, ele perdeu o acesso ao céu, ele perdeu o direito de acusação, ele perdeu qualquer autoridade que ele tinha para falar do meu e do seu pecado, porque o nosso pecado foi pago na cruz do Calvário. Ele perdeu essa autoridade, e ao mesmo tempo, a autoridade foi ganha por Jesus Cristo como homem. Agora olha o que fala o versículo 10. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ele está falando aqui, quem são esses que vencem com Cristo? São aqueles que entregam a vida a Cristo. Ele está exemplificando isso aqui na vida dos mártires, aqueles que aceitam até mesmo a morte por amor a Cristo. Por isso, festejai, ó céu, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhes resta. Eu vou dar para você uma ilustração para entender o que está acontecendo aqui. Deus reina sobre todo o universo. Imagina um grande império, o império de Deus. Mas existe um núcleo de rebelião. Esse núcleo de rebelião é a terra, onde o homem perdeu o seu governo e ele está imerso nesse momento de queda, sendo atormentado por Satanás. Então Cristo vem, ele vence a morte, ele reconquista o direito, e aí é chegada, é por isso que Jesus fala isso, o texto de Apocalipse fala isso, você vai ouvir isso o tempo todo nos evangelhos e até nas cartas também. É chegado o reino de Deus. Esse reino, esse império é no universo todo. Mas esse núcleo de rebelião do homem agora foi alcançado por meio do reino que chegou. Só que esse reino ainda não é completo. Ele vai ser consumado de maneira completa. Por enquanto, nós estamos alcançando súditos para o Senhor. Eu sou um súdito e à medida em que eu evangelizo, outras pessoas se tornam súditos de Deus também. E até o dia em que o próprio Cristo vai voltar e vai restaurar todas as coisas. Então vão ser condenados os ímpios e vão ser honrados os súditos. Mas para que isso acontecesse, ele precisou ganhar toda a autoridade. Irmãos, é importante para nós entendermos a missão, nós entendermos a autoridade. Nós entendemos que isso não é um esforço humano,
Isso não é um empreendimento pessoal, isso não é um gosto pessoal. A igreja trabalha e opera na autoridade de Cristo. O que muda isso na minha vida? Muda que você passa a ter mais ousadia para pregar o Evangelho. Muda que você passa a ter menos vergonha de Cristo. Muitos irmãos têm vergonha de Cristo. Às vezes conversando com algum irmão, lidando no aconselhamento, alguma coisa assim, você percebe isso. Às vezes as pessoas, por exemplo, têm dificuldade de se posicionar na rede social como cristão. Talvez isso aconteça com você ou com seus filhos. Ter dificuldade de dizer publicamente, eu acredito na morte e ressurreição de Jesus. Prefere usar a rede social para expressar outras coisas. Não que seja errado expressar outras coisas, mas, poxa, na rede social, geralmente você quer falar aquilo de que você mais se identifica, aquilo que lhe é mais próprio. Mas por falta da compreensão da autoridade de Cristo, às vezes a gente se acovarda. Pode ser que no meio de uma roda de amigos, no meio de uma situação em que você deveria se posicionar, você prefere não se posicionar. Às vezes numa situação em que você precisava corrigir um irmão, falar, irmão, não é assim que você deve caminhar. Você sente vergonha do seu próprio irmão. E pensa assim, tá, errado, tá, mas isso aí é problema dele. Isso aí é ele com Deus. Porque falta a gente entender que isso não tem a ver com gosto pessoal, tem a ver com a autoridade de Cristo. E isso também apela à nossa esperança. Saber que essa missão é vitoriosa. Não por causa da sua capacidade em pregar, mas por causa da autoridade de Cristo. Depois que Jesus Cristo fala isso, ele fala, olha, toda a autoridade me foi dada como homem Deus, no céu e na terra. Ele vai dizer então, o ide. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Aqui, várias pessoas falam, por exemplo, não é ide, é indo. Então, repara uma coisa, não é ide, né? É indo. Então, por que todas as versões traduzem como ide? Ide é um imperativo, né? Indo não é um imperativo. Por que será que os pastores estão errados quando eles falam que é indo? Não, tá certo, é isso mesmo, é indo. A palavra aqui, o certo seria indo. Mas o problema é que, para a gente entender melhor essa frase, você precisa entender que ide é a maneira como você vai fazer, mas o centro da frase, o centro desse texto aqui, do versículo 19, é o fazei discípulos. Qual que é a grande comissão de Jesus? Não é ide, não é o ir, a grande comissão. O ir é o como. A ênfase, a grande comissão de Jesus é fazei discípulos. Qual que é a ordem de Cristo sobre a minha e sobre a sua vida? Fazei discípulos. Qual que é a ordem de Cristo sobre a vida da igreja? Faça discípulos. Então, uma maneira de colocar a frase seria assim, fazei discípulos de todas as nações indo e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, a nossa igreja precisa ser uma igreja discipuladora. A igreja de Jesus Cristo precisa ser discipuladora. E isso implica muitas vezes em uma quebra cultural. Isso implica muitas vezes em uma quebra de paradigma. Porque para nós é mais confortável ser igreja em torno de eventos e não em torno de discipulado. É mais fácil fazer isso. Mas o discipulado envolve eventos. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje é um evento. O culto, todo domingo ele é um evento. Mas ele é insuficiente para fazer discípulos. Discipulado é mais do que isso. Então eu quero mostrar aí duas coisas que Jesus Cristo coloca sobre a maneira de nós fazermos discípulos. A primeira é batizando. Você precisa inserir as pessoas na realidade da igreja, em um compromisso sério com o Senhor Jesus Cristo. Você precisa inserir essas pessoas no povo de Deus terreno. Como assim povo de Deus terreno? Existe um povo de Deus terreno e um povo de Deus celestial, tá bom? Eu vou colocar dessa maneira. Lembra que no Antigo Testamento, todo mundo que era do povo de Israel era povo de Deus, certo? Então você tinha um filho, depois do 8º dia, esse filho era circuncidado, né? Graças a Deus não é mais assim, né? Mas esse bebê era circuncidado ali sem anestesia, né? E aí, a partir de agora, aquele bebê sabia o que estava acontecendo? Não sabia.
Aquele bebê tinha um compromisso no coração diante de Yahvé? Não tinha, mas ele era do povo de Deus, terreno. Ele fazia parte de um povo terreno. Depois de um tempo, era esperado que os pais dessa criança ensinassem ela no caminho do Senhor, e tinha ordens específicas para isso. E essa criança ia crescendo, ele tinha uma bênção por ser circuncidado, uma bênção especial de Deus, por fazer parte da Páscoa, dos sacrifícios, né? Assim também é hoje, irmãos, nessa nova dispensação. A criança é batizada, tadinha, não sabe, só aquela água fria, não sabe o que está acontecendo. Mas ela já é do povo de Deus. Ela pertence ao povo de Deus. Mas será que ela é do povo celestial? Isso aí só o tempo dirá. Isso aí talvez, dependendo do comportamento dela, nem o tempo vai dizer. Só vai dar para saber no grande dia. Aquela pessoa, ela vai dar evidências de ser ou não de um povo visível. Deus quer que nós formemos uma nação na terra, mas não é uma nação política. E é por isso que Jesus fala, fazei discípulos de todas as nações. Não existe mais um país que carrega o nome de Deus especificamente. Existe a igreja. E a igreja tem esse papel de atrair as pessoas para si, atrair as pessoas com o evangelho. Mas não só de atrair para dentro, mas de ir para fora, de alcançar essas pessoas onde elas estão. Nesse sentido, o que é missão? Missão é tanto atrair, quanto romper barreiras. Talvez você pense assim, poxa, a África é uma barreira, de fato é, uma barreira de idioma, uma barreira de cultura, e tem pessoas que consagram a vida delas, anos da vida delas, para irem para um povo onde ele não tem perspectiva exata de quando ele vai conseguir alcançar uma alma para Jesus. Mas com muita fé, muita disposição no coração, sustentado pela igreja, ele vai. Mas temos outras barreiras. Por exemplo, temos barreiras socioeconômicas. Temos barreiras de circunstância, por exemplo, temos pessoas que não podem estar aqui porque elas estão acamadas. Tem pessoas que não podem estar aqui por conta do trabalho delas. O trabalho delas é um trabalho que exige muito delas. Pessoas que estão no exército, pessoas que trabalham de maneira muito específica. Essas barreiras também precisam ser rompidas. E nós, como igreja, o que temos feito para romper essas barreiras? Às vezes a barreira é o comodismo. Às vezes a barreira é a nossa cultura individualista, onde eu não gosto de me aproximar das pessoas. E eu não gosto que as pessoas se aproximem de mim. Eu não quero que as pessoas saibam da minha intimidade. E eu não quero saber da intimidade dos outros. Isso é problema dele com Deus. Nós temos que, para ser missionários, romper essas barreiras. E alcançar essas pessoas. E assim ser povo de Deus na terra. Batizando eles e trazendo eles para a realidade da igreja. Nós batizamos pessoas em nome de Deus. Deus, é como se Deus dissesse assim, você sabe o que é uma procuração, né? Eu não vou poder fazer tal coisa, então eu vou dar uma procuração para a pessoa, aqui um documento assinado, ela vai fazer no meu nome. Você sabia que dá para casar com procuração? Dá para casar com procuração. Olha, eu quero me casar, gosto dela mesmo, né? Mas infelizmente eu não vou poder estar aí. Mas eu estou dando uma procuração aqui para o meu pai, ele vai estar aí e ele vai fazer o casamento no meu nome. O que a gente faz aqui, o batismo, é a mesma coisa. Deus Todo-Poderoso dá para a gente uma procuração. Isso aqui não é só uma simbologia. Isso aqui não é só um ritual. Não é uma coisa que tem a ver com o que a gente sente, tem a ver com o que a gente aprende. Não, envolve algo místico e sobrenatural. Os céus reconhecem essa pessoa como parte do povo de Deus, quando o pastor, em nome de Deus, batiza aquela criança. Porque ele batiza ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É dessa maneira que nós temos que inserir as pessoas na realidade da igreja. Mas nós também fazemos discípulos ensinando. Essas são as duas maneiras, batizando e no versículo 20, ensinando. Gente, igreja tem a ver com discipulado. Discipulado tem a ver com ensino. E o ensino, especificamente esse tipo de ensino, ele envolve proximidade. Nós não conseguimos ser igreja sem proximidade. Vamos pensar nas maneiras como nós ensinamos, né?
nós ensinamos, aqui no púlpito eu estou ensinando, vocês estão aprendendo. Mas eu consigo entender, daqui de onde eu estou, eu consigo saber as dúvidas que vocês têm? O que é que vocês estão pegando ou não? Não consigo. Eu consigo saber aquela parte que você dormiu, eu falei uma palavra, que você lembrou de uma coisa na tua casa, que você lembrou de outra coisa, quando você voltou você não sabia mais o que estava acontecendo? Não tem como eu saber isso. Tem como eu saber aquilo que você discorda? Fala assim, olha, isso aí que ele falou, eu penso diferente. Não tem como eu saber. Então, aquilo que a igreja faz, precisa ser do jeito que Jesus fazia. Jesus não abriu uma escola de apóstolo. Pessoal, vou abrir uma escola de apóstolo, vou abrir para 200 inscritos, mas no final só vão passar 12 apóstolos. Não foi isso que ele fez. O que ele falava para os apóstolos e para os discípulos? Segue-me. Anda junto comigo. Veja, irmãos, não é anda junto comigo para aprender sobre o meu jeito de ser. Porque Jesus Cristo está sendo formado no nosso coração. O Espírito de Cristo está formando o caráter de Cristo dentro de nós. Então você fala assim, irmão, vem comigo, para que eu possa, caminhando com você, fortalecer você nessa caminhada de ser parecido com Jesus. E mais, eu preciso te dizer uma coisa, no meio do caminho eu vou fraquejar, e eu vou precisar de você. Não adianta você confiar que eu seja como Jesus exatamente. Infelizmente eu não sou. Mas nessa hora eu conto contigo. É claro, irmãos, tem pessoas que você vai confiar mais para compartilhar certas coisas da sua vida. Tem pessoas que você vai confiar menos. Mas na contramão desse mundo que se afasta, nós temos que ser aqueles que dão sempre um passo adiante, um passo mais perto. Cada relacionamento que existe na sua vida deveria ser um relacionamento em que você acredita na proximidade. Você acredita que ele pode ser um pouquinho mais íntimo. Especialmente aqui na família da fé. Isso aqui é uma família. A família de Cristo, uma família espiritual. Paulo, ele usa uma linguagem engraçada. Ele fala assim, se há entre vós entranhados afetos e misericórdias, eu rogo a vocês que vocês pensem da mesma maneira. Ele está falando, meus irmãos, se vocês têm amores entranhados, ou seja, se vocês têm sentimentos que você sente na barriga, um pelo outro, se você tem apego ao teu irmão, há uma certa dependência espiritual um do outro, então eu rogo a vocês que vocês pensem a mesma coisa, sejais unidos de alma, tenham o coração de Cristo. Discipulado acontece nessa comunhão. Esse ensino da verdade de Deus, ele acontece no esforço da igreja. Aqui eu quero trazer uma reflexão para você. Gente, isso aqui é uma comunidade. Vamos pensar em alguns outros exemplos de comunidades. Nós temos a comunidade espírita, nós temos a comunidade... Eu vou pegar o pessoal da minha geração aqui, né? Nós temos a comunidade dos games. Se seu filho joga um jogo, é muito provável que ele esteja relacionado com a comunidade daquele jogo. Hoje em dia é assim. Nós temos a comunidade do Rotary Club. Nós temos a comunidade do condomínio. Quando uma comunidade se junta, existe muita coisa que essa comunidade pode fazer. Juntos a gente se anima mais de fazer as coisas. Juntos a gente começa a ter ideias. E juntos a gente é mais forte. Para qualquer coisa. A humanidade, quando se juntou, fez até a bomba atômica. E fez muita coisa legal também. Como encontrar a cura de doenças. Esses dias eu vi um youtuber que ele juntou milhões de reais e limpou a praia mais suja do mundo. Ele contratou as pessoas para limpar a praia mais suja do mundo. Foi muito bonito de ver. Mas assim, será que a gente foi chamado por Jesus Cristo para fazer tudo de bom que existe para ser feito? Será que a gente foi chamado por Jesus Cristo para fazer tudo de interessante e legal que existe para ser feito? Irmãos, é muito fácil a gente perder o objetivo. Quando eu falo ali de esforço da igreja, a igreja tem que centrar os seus esforços em fazer discípulos. Você precisa entender que a igreja tem que concentrar os seus esforços para que você seja discipulado por meio do relacionamento, por meio do culto, por meio de tantas coisas, e você seja uma pessoa discipuladora. Nós temos que ter uma cultura discipuladora aqui.
Então, a igreja tem um espaço muito bom, e é muito bom que a igreja aproveite bem esse espaço. Mas devemos tomar cuidado. Veja, eu não estou falando que a gente não deve fazer certas coisas, mas devemos tomar cuidado para que nossas energias não estejam sendo consumidas por coisas que não são o ir de fazer discípulos. Eu já vi isso acontecer de algumas maneiras. Por exemplo, nós precisamos atrair pessoas. E aí o esforço de atrair pessoas começa a ser maior que o esforço de fazer discípulos. Vamos fazer um desfile de fantasia. E aí começa um investimento assim monumental. E o maior desfile de fantasia que essa cidade já viu, para que no intervalo entre um desfile e outro, ali vai ter uma música e vão entregar folheto. Nossa! Chega direto na pessoa e fala, olha, eu vim aqui para te falar a mensagem que me alcançou. Você teria um tempinho para me ouvir falar? Irmão, sabe o que vai atrair as pessoas para a igreja? O Evangelho de Jesus. A igreja, ela começa a se tornar relevante para o mundão, não para o mundo, para o mundão, na exata proporção em que ela deixa de ser preocupada com o Evangelho. Na exata proporção em que ela desconfia do poder do Evangelho de atrair o pecador, ela começa a investir em outros tipos de atratividade. Porque ela fala assim, gente, Jesus morreu, ressuscitou. Eu acreditei, mas eu não boto muito fé que as pessoas vão acreditar. A gente tem que ter uma estratégia, tem que ter uma abordagem. Eu acredito que a gente tem que ter uma abordagem, mas a gente tem que tomar cuidado para que o nosso esforço de abordagem não esteja nos consumindo o nosso suor, especialmente numa sociedade de consumo. Uma sociedade que olha para a igreja, cruza os braços e fala, o que tem de interessante nisso aí? Entendem? Então, nós temos que ensinar, observando qual que é o esforço da igreja. Como eu já falei, ensinar no discipulado aproximado. Ensinar no evangelho para todos. Uma pessoa muito pobre, se ela entrar aqui na nossa igreja, ela vai se sentir à vontade? Ela vai se sentir bem? Vai ser acolhida? E se ela estiver em condição de rua, e ela entrar aqui, ela vai se sentir em um ambiente acolhedor? Se uma pessoa extremamente rica, muito rica, entrar aqui, ele vai se sentir acolhido? Uma mulher com um vestido muito glamuroso, que errou ali na proporção Sabe quando você vai com um vestido bonito demais, aí você chega num lugar e você fica passando vergonha? A pessoa chega aqui, as pessoas vão ficar olhando para ela, torto? Vão achar que ela é metida só porque ela é rica? Ou ela vai ser amada e acolhida? O Evangelho é para todas as nações, para todas as pessoas. As crianças estão sendo discipuladas, os adolescentes estão sendo discipulados, os jovens, os funkeiros, os roqueiros, os sei lá oqueiros, né? As pessoas que precisam do Senhor, de todos os nichos, de todas as realidades, vão se sentir bem aqui? Sabe um dos perigos que existe nessa coisa dos que não estão confiando muito no rei? É uma igreja com público-alvo. Uma coisa é você pensar, qual que é a realidade do nosso bairro? Isso é importante. Qual que é a realidade da igreja de Indaiatuba? Qual que é a cultura de Indaiatuba? Isso é importante. Outra coisa é falar assim, nós somos uma igreja que quer alcançar a classe AA, na faixa etária de 18 a 35 anos. Para isso nós vamos usar essa abordagem aqui. O pessoal da comunicação vai... Quando você olha para a igreja de Jesus Cristo, Jesus é um assunto que nos une. O rico e o pobre se abraçam. O corintiano e o palmeirense se encontram. O assunto deles é Jesus. Eles querem saber de Jesus, eles querem falar de Jesus. E assim nós somos um. Curiosamente, nesse Evangelho para Todos, nós nos lembramos de Jesus, quando Jesus, naquele texto que eu li, fala assim, Pai, faz-os um, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. Quando as pessoas olharem para nós e saber que o assunto nosso, íntimo e pessoal, não é o nosso trabalho, apesar de que nós podemos falar do trabalho, não é o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro, apesar de que a gente pode falar sobre isso, não é outra coisa, mas é Cristo e o seu ensino, é Cristo e a sua volta.
Você tem interesse de conversar sobre isso com seu irmão? O teu coração queima de conversar com o teu irmão sobre as verdades do reino de Deus? Eu acho que você vai se surpreender ao descobrir que o coração do teu irmão queima também. Ao puxar assunto com ele e perceber que ele está vivendo as dificuldades muito parecidas com as suas, os desafios muito parecidos com os seus, e que talvez ele tenha resposta para algumas das dúvidas que você tem, ou até de algumas dúvidas que você não tem. Nós precisamos viver o discipulado de Cristo na plenitude do Evangelho. Irmãos, vários textos da Escritura falam da plenitude de Cristo por meio da igreja. O que é essa plenitude de Cristo por meio da igreja? É que Cristo, a palavra de Deus e as realidades do reino dizem respeito a todas as áreas da sua vida. Todas. A sua escola, o seu trabalho, a maneira certa de você educar seus filhos, o relacionamento que você deve ter como avô com os seus netos, o relacionamento que você deve ter como neto com os seus avós, tudo. A maneira como você tem que se relacionar com o seu cônjuge, você precisa confiar nisso. Não confia na sua sabedoria. Não confia na sabedoria que teu pai te transmitiu, acima da palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo uma coisa, que a sua tradição está dizendo outra, confia mais na palavra do Senhor. Deus é mais sábio que os seus ancestrais. Deus é mais inteligente e mais sábio que você. O Evangelho precisa dizer respeito a todas as realidades da sua vida. Se tem alguma coisa na sua vida que você está pensando assim, a Bíblia está falando, eu entendo, é verdade, poxa, é a Bíblia. Mas na prática não é bem assim. Então você está fugindo, em vez de viver o discipulado, você está fugindo do discipulado. Se você está falando assim, é muito bonito isso aí que você está falando, mas a vida, essa realidade nossa é outra coisa. Isso aí não adianta você querer fazer isso aí. Irmãos, está faltando fé. Ou está faltando, talvez, alguma compreensão de algo que você ainda não entendeu. Então é na plenitude do Evangelho. Por fim, esse discipulado de Cristo, meus irmãos, vocês são meus amores também, eu amo vocês como família de Deus, tá bom? Mas esse discipulado de Cristo, ele precisa ser vivido no ensino com amor. É muito importante a gente lembrar disso por conta justamente do que eu já falei com vocês. Missão não é tacar a verdade na cara dos outros. Você não chega para uma pessoa e fala assim, você tem que fazer isso. Tchau, se vira. Ela vai precisar ver como é que é isso na prática. E adivinha para onde que ela vai olhar? Ela vai precisar saber, mas me dá exemplos, me mostra. Ela vai precisar, quando errar, de um ombro, de uma mão no ombro, falando assim, meu irmão, está tudo bem, Jesus te perdoa, Jesus está contigo, eu quero mostrar para você o amor de Cristo e ajudar você nessa situação difícil. E não confundam o amor da igreja com o amor do mundo. Amor do mundo é desejo de ser aceito, desejo de ser querido. Isso não é amor. É desejo de ser aplaudido, isso não é amor. Ou seja, muitas vezes o amor da igreja vai envolver chamar a pessoa no conselho e falar, meu irmão, você está em disciplina. Porque o irmão falou para você, outro irmão falou para você, você vai precisar de uma exortação aqui. Você vai precisar de uma coisa um pouco mais firme. E isso é o que a palavra de Deus nos orienta. Viver o ensino em amor. Caminhando então para o fim, meus irmãos. Para nós vivermos essa realidade, para nós vivermos como uma igreja que tem uma cultura discipuladora, que ama os seus irmãos, que não foge do discipulado, mas vive o discipulado na aproximação interpessoal, na verdade do Evangelho. Nós precisamos da presença ninguém mais, ninguém menos de Jesus Cristo. Jesus Cristo terminou falando assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas como Jesus está conosco, se enquanto ele falava isso, ele subia aos céus. E fisicamente Jesus está nos céus, né? Ele subiu para se assentar no trono à direita de Deus e governar todas as coisas com seu direito de autoridade. Se ele está lá governando tudo com autoridade, por que ele disse que ele está aqui? Porque o Espírito que habita em nós não é só o Espírito do Pai.
é o Espírito também do Filho. A nossa boa teologia sistemática, as nossas confissões, dizem que o Espírito Santo é aquele que procede do Pai e também do Filho. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E o Espírito Santo ele tem essa capacidade de comunicar o Filho a nós. Jesus Cristo está presente com você, muito junto de você, na sua vida, por meio da obra maravilhosa do Espírito Santo. Naquele momento difícil, naquele momento em que o discipulado for pesado, naquele momento de dúvida, Jesus Cristo está com você. Naquele momento em que a nossa igreja precisar, naquele momento em que a nossa igreja fraquejar, ou até para celebrar junto conosco a nossa vitória como igreja, em diversos assuntos, Jesus Cristo estará conosco, dentro do coração de cada um de nós. E exercendo o ministério dele no mundo, por meio de nós. Tem uma frase que o pessoal fala muito em inglês, né? As igrejas americanas adquiriram a cultura de falar essa frase, que é: nós somos os pés e as mãos de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo no mundo. Cristo é a cabeça, mas nós somos o corpo. Não tem, irmãos, uma alma que vai ser alcançada que não seja por meio do corpo. Não tem uma vida que vai ser discipulada que não seja por meio do corpo. E Cristo não vai ser visto na sua vida, em forma de bênção, em forma de discipulado também, que não seja por meio do corpo. Que não seja por meio do corpo. Ele está conosco. Ele opera por meio de nós. E Ele estará conosco para sempre. Por enquanto é só o Espírito. Mas no dia que Ele voltar, nós estaremos com Jesus. E Coríntios 13 fala: agora eu o conheço em parte. Mas então eu conhecerei a Ele da mesma maneira como eu sou por Ele conhecido. Porque eu vou ser semelhante a Ele. E essa é a nossa esperança. Meus irmãos, nossa oração então é que o Senhor nos fortaleça nesse discipulado. Nos encoraje, nos ajude para sermos essa igreja discipuladora que ensina e batiza na autoridade de Cristo e faz discípulos de todas as nações, em nome de Deus.